noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. O tema de hoje que a gente traz é um tema muito... talvez um dos temas mais intrigantes que a gente trouxe até hoje. Mas antes disso, eu quero falar com vocês a respeito dos produtos que nós temos do Vida Inteligente. Produtos estes que a gente anuncia visando única e exclusivamente bancar as nossas atividades. Manter o Vida Inteligente no ar, manter a gratuidade de todos esses programas que estão na internet há quase 11 anos, seja em blogs, seja em sites, seja em web pages, N coisas, que isso tudo tem valor, custa e nós temos que arcar com isso. Então nós pedimos sempre a contribuição voluntariosa através de depósitos em conta de banco, ou então adquiram os produtos do Vida Inteligente, como você está vendo aí no seu monitor neste instante. E também nós temos sempre tentado fomentar a campanha. Você pode contribuir com Vida Inteligente com qualquer importância. Contate os administradores, os moderadores da nossa comunidade, do programa Vida Inteligente no Facebook. Contate e pergunte a eles como eu posso contribuir. Pode contribuir com qualquer valor, qualquer que seja. É melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Para nós, qualquer importância é de suma e extrema importância. Pois bem, trazemos hoje para o nosso tema, como a gente disse, algumas questões que nós vamos abordar aqui. Eu trouxe, quando eu intuí sobre o tema, aí eu falei, onde é que eu vou buscar as referências, vamos dizer assim, para que a gente não pudesse esquecer de nenhum. Claro que vão ter muito mais dos que nós vamos abordar hoje. Hoje nós vamos abordar 7 grandes incógnitas, que daqui a pouco nós já vamos falar sobre isso. E a minha pesquisa me conduziu para um texto da revista Super Interessante, no qual estão lá algumas coisas que eu vou ler e vou comentar hoje aqui com vocês, passando a minha opinião, reiterando a minha opinião, a opinião do Eustáquio, que vai fazer agora quase 65 anos. Isso não significa nada, tem gente que tem uma vivência muito maior que com a minha, com 15, com 20, isso não quer dizer nada, mas eu trilhei muitos caminhos, sempre fui um pesquisador, sempre li muito, gosto muito da informação, e eu vou procurar passar a minha impressão para vocês. Quem sabe a minha impressão bata com a sua, ou então desperte a sua vontade de pesquisar mais a respeito. Então vamos lá? Então vamos começar pela primeira grande pergunta, né? Eu vou lendo e depois eu comento. Deus existe? Vamos ler primeiro. O unicórnio é um cavalo com barbicha, um chifre na testa e supostos poderes mágicos. Ele não existe, claro, é uma invenção. Só que isso é impossível de provar. Da mesma forma, não temos nenhum indício objetivo da existência de Deus, que pode perfeitamente ser uma criação humana. Mas isso também é impossível de provar. É que a única maneira de provar definitivamente uma coisa é usar o chamado método científico, que foi proposto por Galileu Galilei no século XVI e tem 4 etapas. A primeira é observar um fato concreto. A segunda é fazer uma pergunta sobre ele. A terceira é elaborar uma hipótese, ou seja, uma resposta à pergunta. Quarta, fazer uma experiência controlada para confirmar ou negar a hipótese. Simples, não? Mas com o unicórnio tropeçamos já na primeira etapa, porque não existe nenhum elemento concreto, como um pedaço de cabelo ou qualquer outra pista deixada por um unicórnio. Com Deus, você consegue passar pelas primeiras fases. É possível observar um fato concreto: o universo existe. Formular uma pergunta a respeito: foi Deus que o criou? E elaborar uma hipótese: sim ou não. Mas como vencer a 4ª etapa e criar uma experiência científica que pudesse confirmar ou negar Deus? É difícil até de imaginar. Isso ajuda a explicar por que a existência de Deus divide a opinião dos cientistas. Um estudo feito nos Estados Unidos pelo Instituto Pew revelou que 51% deles admitem a existência de alguma forma de poder divino, contra 95% na população em geral. Alguns pesquisadores vão além do impasse
e dizem ter evidências de que Deus existe ou inexiste. A primeira categoria de que Deus existe é liderada por Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma Humano e que hoje dirige os Institutos Nacionais de Saúde, principal órgão de ciência do governo dos Estados Unidos da América. Para ele, a prova da existência de Deus é chamada sintonia fina. Por essa tese, o Big Bang obedeceu a alguns parâmetros muito precisos e coordenados entre si. Se a força que mantém unidos os prótons e os nêutrons fosse um pouco menor, por exemplo, só o hidrogênio teria se formado e não existiria a matéria-prima da vida, o carbono. Para Collins, nossa existência depende de tantas variáveis, numa combinação matematicamente tão improvável, que não pode ser por acaso. A sintonia fina não é acidental. Ela reflete a ação de algo que criou o universo, diz Collins. O polo ateu é liderado pelo físico Victor Stenger, professor da Universidade do Havaí e autor de God, The Failed Hypothesis, Deus, a tese fracassada, inédito ainda no Brasil. Ele descarta a base da sintonia fina. Diz que o universo não foi sintonizado para nós. Nós é que somos adaptados às condições dele. Também apresenta exemplos de como o universo simplesmente não precisa de Deus. Até o século XX acreditava-se que a matéria não poderia ser criada nem destruída, só transformada de um tipo para outro. Se é impossível criar matéria, a existência dela só poderia ser um milagre. Mas aí Einstein provou que a matéria pode ser criada a partir de energia, sem violar as leis da física, diz ele. A ciência pode provar que Deus não existe? A resposta é sim, mas ele mesmo faz ressalvas. Não me refiro a uma prova lógica, definitiva, mas a uma prova acima de dúvida, como a usada num tribunal. Traduzindo, para Stenger, é possível provar que nada depende de Deus e, a partir daí, inferir que ele não existe. A partir daí inferir que ele não existe. Mas mostrar que ele não existe, felizmente para uns e infelizmente para outros, continua impossível. Bem, essa questão é basicamente baseada, vamos dizer assim, é fundamentada na fé. Nós não temos, muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos leigos, dizem que Deus é uma criação humana. Aquelas pessoas que cresceram num seio religioso não concebem essa concepção de que Deus seria uma invenção humana. Deus é que teria nos criado, e assim fica esse embate entre ideologias, essas coisas que nós temos visto, todas as nações, todos os grupos diferentes sobre a égide de uma coisa chamada religião, que vem do religar e que deveria religar as pessoas, mas ao mesmo tempo o que ela faz hoje? Ela faz a cisão dessas pessoas. Defensores de religião acreditam que o seu Deus é o verdadeiro, em detrimento ao Deus do outro, e assim a população, o mundo está neste caos que nós nos encontramos hoje, principalmente por essa disputa de quem é melhor de quem é o melhor Deus, quem é o melhor profeta, quem é o melhor Salvador, e assim vai, infelizmente. Na minha concepção, Eustáquio André Patunas, alguma coisa, já disse isso e vou repetir, alguma coisa que foge do meu entendimento, do meu grau de entendimento até hoje adquirido, acredito que criou isso tudo, uma inteligência, eu prefiro chamar de uma inteligência muito grande, de extremo bom gosto, maravilhosa, indefinível, indecifrável, que fez isso, porque não é possível que isso tenha nascido do acaso. Falou-se aqui nesse texto que eu acabei de ler, a questão do Big Bang. Se alguma coisa explodiu, é porque existia uma coisa antes para poder explodir. Não existe explosão do nada.
Existem fatores que provocam essa explosão. Se esse Big Bang aconteceu, é porque alguma coisa existia antes desse Big Bang. Esse Big Bang pode ter desencadeado muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje, mas que não foi o início, claro que não foi. Então, existe algo, alguma coisa, uma inteligência, seja lá o que for, que foge do meu entendimento, que eu tenho certeza de que criou isso tudo. Por que, como, para quê? Não faço a mínima ideia. Seria idiotice eu tentar definir esse sentido. E nós vamos falar mais questões sobre isso, sobre o sentido da vida, sobre se tem algo após a morte. Nós vamos falar hoje ainda no programa de hoje. Então, Deus existe? Não sei. Cada um sabe, cada um sente, cada um define essa energia, essa força, essa inteligência da forma que quiser. E nós temos liberdade para isso, né? Nós só temos que ter uma única coisa. Temos o direito, a liberdade de acreditar em qualquer coisa. Mas, essa vírgulazinha é importante, devemos respeitar o que os outros acreditam. Não precisamos acreditar no que os outros acreditam, mas obrigatoriamente devemos respeitar o que os outros acreditam. É isso. Vamos seguir. A segunda grande questão, a segunda grande incógnita que nós vamos abordar no nosso programa de hoje é de onde a gente veio. Vamos ler o texto primeiro e comentamos depois. O universo surgiu há 13,7 bilhões de anos, conjectura-se, né? Como um pontinho muito pequeno e denso que se expandiu e deu origem a tudo que existe. As estrelas, os planetas, você e eu. E esta é a história do Big Bang que nós falamos há pouco. Mas o que aconteceu antes dele? A hipótese mais tradicional e mais frustrante também diz que o tempo surgiu junto com a explosão e, portanto, não existe antes do Big Bang. A outra é de que houve outros universos antes do nosso e haverá outros tantos depois dele, numa sequência eterna de renascimentos. Cada ciclo começa com seu próprio Big Bang, diz Roger Penrose, professor da Universidade de Oxford e um dos físicos mais importantes da segunda metade do século XX. Para ele, cada universo se expande até que suas partículas perdem massa e dão lugar a uma espécie de vácuo. O tempo para e aquele universo morre, para se transformar em outro por meio de um outro Big Bang. Penrose tenta provar a tese em seu novo livro, Cycles of Time, An Extraordinary New View of the Universe, Ciclos do Tempo inédito no Brasil. Ideias heterodoxas como esta estão longe de ser aceitas pela maioria dos cientistas, mas vem ganhando espaço, pois a lógica tradicional do Big Bang não consegue explicar tudo. Ela explica apenas 4% do universo, porcentagem que corresponde à matéria e à energia que nós podemos perceber, e que formam galáxias, planetas e seres. Todo o resto, 96%, supostamente é preenchido por coisas estranhas. A energia escura e a matéria escura, que nós não somos capazes de ver. A teoria do Big Bang tampouco explica por que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, num fenômeno chamado aceleração cósmica, e que traz tantas conjecturas para nós aqui, né? Sobre as mudanças, transições, etc. e tal. Para alguns físicos, o responsável por isso é justamente a tal energia escura que fará nosso universo expandir até acabar e renascer, mais ou menos como Penrose propõe. Mais estranhamente ainda, talvez existam vários universos além do nosso. Isso porque, segundo uma tese bem aceita, o Big Bang não foi homogêneo. Uma porção de espaço teria se inflado muito rápido, como uma tira de borracha, e nosso universo estaria dentro dela. Outras partes do espaço podem ter se expandido em outros momentos, diz o físico Marcelo Gleiser, da Universidade de Dartmouth. Haveria então outros universos separados por espaços gigantescos, todos existindo ao mesmo tempo. É o multiverso, né? Aí. Além de tentar descobrir de onde viemos, a ciência também luta para explicar como nascemos, ou seja, como tudo que existe se formou. Vocês veem que são incógnitas difíceis realmente, né?
Nisso tem feito grandes progressos, tudo graças ao famoso bóson de Higgs, partícula que foi finalmente detectada ano passado. O bóson é uma peça-chave porque deu massa às demais partículas que compõem o nosso universo. Logo após o Big Bang, o universo era e estava cheio de bósons. E conforme as partículas entraram em contato com os bósons, alguns ganharam massa e outros não. As partículas de luz, os fótons, por exemplo, não ganharam massa, mas outras, como os quarks, sim, e se transformaram em tudo que existe. As estrelas, os planetas, você e eu. E está aí a grande pergunta, a grande questão que nós acabamos de ler: de onde nós viemos? Não sei. Você sabe? Não sei. Conjecturas, conjecturas, conjecturas e mais conjecturas. A ciência é importante, mas ela ainda não tem respostas. Como a gente pode ver, corroborou com aquilo que eu havia falado no começo do programa, que realmente os próprios cientistas concordam de que existiria alguma coisa antes do Big Bang. E se existiria alguma coisa do Big Bang, complica mais ainda a gente descobrir de onde nós viemos, como a gente foi constituído. Nós estamos procurando hoje, nessa conversa que estamos tendo, do lado científico, buscar a base científica, que nem sempre nos dá todas as respostas, mas pelo menos nos alicerça para que a gente possa ter uma base de credibilidade para a gente levantar as outras hipóteses. Sempre a gente tem que estar lastreado na ciência, em coisas científicas, apesar de que elas são mutáveis, a gente sabe. A ciência progride dia a dia, mas ela é a base de tudo para que a gente possa tentar responder todas essas perguntas. Então, de onde nós viemos, nós não vamos dar resposta hoje, porque a gente não sabe, não tem a mínima ideia. Se eu estou aqui, eu já estive antes em algum outro lugar. Que mistério é esse? Como? Por que eu estou aqui? Essas respostas que a gente sempre pergunta e que a gente quer hoje fazer com que as pessoas reflitam um pouco, né, ou mais do que estão refletindo, claro, todo mundo está aqui vivendo em busca dessas respostas, e se anime, digamos assim, seria a palavra mais apropriada, se anime para ir buscar essas respostas, ir buscar, mas por sua conta, busque, pesquise, ouça, mas não acredite, vai lá, vai fazer sua comprovação, busque aqui, busque lá, livros antigos, livros que aparentemente não tem sentido nenhum, vá buscando essas suas respostas e veja se isso reverbera no seu ser, que te ajude a descobrir isso. E compartilhe sempre que você descobrir. Compartilhe pessoas que falem a mesma língua de você, troque essas ideias, porque você já deve ter percebido, e eu não quero me prolongar muito, que hoje é o meu caso e de muitas pessoas que eu conheço. A gente tem muita dificuldade em encontrar pessoas que falem a mesma língua que a gente. Não que a gente fale uma língua diferente, mas a gente já procura algo diferente. A gente gosta de ocupar a nossa conversa, o nosso tempo com coisa que nos acrescente. Não essas coisas fúteis que a gente conversa sobre o dia a dia, apesar delas serem importantes para a nossa vida. Mas as pessoas sentem necessidade de compartilhar seus pontos de vista, as suas intuições, as suas novas percepções, as suas dúvidas sobre coisas que nem todo mundo tem vontade de pesquisar. Então isso é muito importante. Compartilhe, eu digo, procure. Você semelhante atrai semelhante, compartilhe isso, sempre tem pessoas que vão querer te ouvir e trocar experiências sobre esses temas que nós estamos fazendo hoje, ok? Vamos seguir. Aí nós vamos para a terceira questão, que é essa aqui é difícil mesmo. Eu já me perguntei muitas vezes, estou me perguntando até hoje, né? Que é a questão de qual o sentido da vida, né? Por que nós estamos aqui? O que é isso? Nasce, cresce, leva uma vida do jeito que for, aí de repente acontece alguma coisa, aquela coisa que estava aqui na gente nos animando, puf, acabou, vai lá para baixo da terra, acabou, fica lá, história vira nome de rua, fica lá, olha, ele foi isso, ele foi aquilo, a lembrança, e aí? Tem algum sentido isso? Para quê? Foi isso, foi um bom médico, foi um bom engenheiro, foi um bom arquiteto, foi um bom presidente, foi um bom orador, foi um bom filósofo. E aí? Para quê? Foi para quê? Se todo mundo vai sofrer esse mesmo processo, nascer, viver, crescer, morrer,
Por que alguém teria que fazer alguma coisa importante por alguém, então? Aparentemente nada disso teria sentido, não? Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui, depois a gente continua comentando mais. A ciência propõe duas explicações para essa dúvida metafísica, que é qual é o sentido da vida. A primeira, mais tradicional, é o sentido objetivo da vida, é se reproduzir, ou seja, ter filhos. Olha só. Ponto. Isso vale tanto para nós como para o sabiá, o cordeiro patagônico ou o bicho da seda. Pelo menos é o que diz a tese do gene imortal, uma das mais populares da biologia evolutiva. Ela tem sido desenvolvida desde os anos 70 pelo biólogo britânico Richard Dawkins e interpreta a teoria da evolução de Darwin. A transmissão de informação genética entre pais e filhos não é perfeita. Podem ocorrer erros, as mutações. Eles sempre acontecem em média. Cada humano nasce com cerca de 60 mutações. Esses erros no DNA podem provocar síndromes e doenças, como a gente bem conhece, né? Mas também podem ser positivos. Se o indivíduo tem uma mutação que o torna mais apto para os demais, mais forte ou mais bonito, por exemplo, ele tende a se reproduzir mais e espalhar essa mutação na sociedade. Os mais aptos permanecem e os demais desaparecem. É a chamada seleção natural. Dawkins fez uma ligeira modificação nessa teoria. Para ele, os protagonistas da seleção natural não são as espécies nem os indivíduos, são os genes. Nós seríamos meras máquinas de sobrevivência que os genes construíram para se preservar ao longo das gerações. As máquinas de sobrevivência têm aparência muito variada. Um polvo não se parece em nada com um rato, e ambos são muito diferentes de uma árvore. Mas em composição química, eles são quase iguais, escreve Dawkins. É verdade. Cada ser vivo tem um código genético diferente, mas ele sempre é construído com as mesmas moléculas. E a nossa missão na Terra é espalhar essas moléculas. Todos nós, desde as bactérias até os elefantes, somos máquinas de sobrevivência para o mesmo tipo de replicador, as moléculas de DNA. Como há vários tipos de ambientes no mundo, os replicadores construíram uma ampla gama de máquinas para prosperar neles. Um macaco preserva os genes nas copas das árvores. Um peixe preserva os genes na água. E assim por diante. Os genes também nos dotaram de instintos que nos levam à reprodução. É por isso que o sexo é tão prazeroso e a atração sexual tão forte. A tese do gene imortal é convincente e elegante, mas não explica tudo. O cérebro humano possui um mecanismo chamado sistema de recompensa. São grupos de neurônios situados em certas regiões, como o septo, que fica bem no centro do cérebro. Toda vez que fazemos algo física ou mentalmente agradável, qualquer coisa mesmo, esses neurônios causam a liberação da dopamina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Isso também nos leva a muito tipo de vício, né? As demais áreas do cérebro são inundadas pela dopamina, inclusive aquelas que manejam o autocontrole e as emoções. Você sente prazer e tem vontade de sentir de novo. E de novo e de novo. O sistema de recompensa tem uma influência gigantesca sobre nossas ações e decisões. Sempre que você se sente bem ou mal, é esse sistema que está fazendo isso acontecer. E ele nem sempre nos guia no caminho de gerar descendentes. Você deve conhecer muita gente que não tem filhos, nem quer ter e está muito bem assim. Porque existe uma segunda explicação para o sentido da vida. E em vez de espalhar genes, o objetivo pode ser contentar o sistema de recompensa, traduzindo ser feliz. Ou seja, então, dizem aqui que o sentido da vida seria ser feliz. O sistema de recompensa foi descoberto nos anos 50 pelos psicólogos James Olds e Peter Milner, da Universidade McGill, no Canadá. Usando eletrodos, eles notaram que um rato sempre voltava a um ponto da gaiola para receber um choquinho prazeroso no septo. Chegou a passar 7.000 vezes por hora, sem ligar para nada mais. O ratinho só ia lá buscar o choquinho.
Nem para os próprios filhotes se importava. O animal vai se estimular com frequência e por longos períodos, se puder fazê-lo. Concluíram Olds e Milner. Hoje a ciência sabe que outras coisas, drogas, açúcar, gordura, sexo, também têm o poder de atuar nessas áreas. Por isso elas são tão atraentes e algumas pessoas podem se tornar viciantes, isso que a gente falou. Então, segundo o aspecto científico, o sentido da vida seria a gente procriar? Procriar para quê? Foi o que eu disse antes de ler esse texto. Procriar para quê? Para quê? Para preservar o quê? Essa humanidade, mas para quê? Só tem para quê as perguntas. Resposta nós não temos nenhuma. Para continuar isso aqui, fazendo o quê? Nós temos a evolução humana que a gente tem visto, né? Primatas, neandertais, homo sapiens sapiens, isso que nós estamos aqui hoje. E amanhã para quê? Não temos para ter filhos ou para ter prazer, como a gente viu a dedução dos cientistas? Não sei. O que você acha? Vamos lá. São perguntas sem resposta, infelizmente. Mas está aqui para a gente começar pelo menos a pensar. De repente fazemos como Arquimedes, né? De repente vem eureka, évrica, achei. De repente podemos ter alguma resposta. Uma outra grande questão que intriga a humanidade. Vocês viram que nós abordamos 3 tópicos até agora e nenhuma resposta, claro. Muita ingenuidade nossa acharmos que nós íamos buscar alguma resposta no programa de hoje. Mas só para a gente poder pensar. Um outro grande enigma, e todos sabemos sobre isso, é o que acontece após a morte, hein? Você sabe? Você não sabe. Eu não sei. Ouso dizer, ninguém sabe. Muita gente acha, muita gente acredita, muita gente crê. Mas saber mesmo, olha, o saber na ciência, nós estamos falando, acreditar não é ciência. Ciência tem que ter provas, ninguém tem. Vamos lá para o texto e depois a gente discute. Quando morreu pela primeira vez em 93, olha que interessante isso. O empresário americano Gordon Allen estava a caminho da UTI, quando morreu pela primeira vez. Havia sofrido uma parada cardíaca momentos antes. Seu sangue deixou de fluir, a respiração se deteve, o cérebro apagou. Mesmo assim, ele sentiu algo, diz ele. Fui transportado para fora do corpo e comecei a viajar. Não senti dor, apenas leveza. Vi cores maravilhosas que não existem na Terra. Como é que ele sabe aqui, vamos dizer, que existem coisas maravilhosas, cores que não existem na Terra? Só o fato de eu não conhecer algumas cores aqui não significa que elas não existam na Terra. Recorda Allen no site da fundação que leva seu nome. Os médicos o ressuscitaram com um desfibrilador. Ou seja, aqui só um pequeno à parte. Então, não morreu. Ele se apagou por certo tempo aqui e os médicos o trouxeram de volta. Se alguém traz você de volta é porque você não morreu. Concordam? Tem que concordar. Assim como Gordon Allen, milhares de pessoas que tiveram morte clínica foram trazidas de volta. Há uma semelhança incrível nos relatos, diz Maria Júlia Kovacs, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte da Universidade de São Paulo. Muitos dizem ter visto um túnel e uma luz branca. Outros veem uma imagem de Deus. Você já imaginou uma imagem de Deus? Como é que pode ser uma imagem de Deus? Uma imagem de Deus só pode se basear em alguma coisa que eu acredito, em alguma coisa que foi criada na minha cabeça, em alguma coisa que eu vi. Só pode ser isso. Deus é assim. Pode ter falado o dia que eu nasci, durante minha vida, durante um estudo, uma fotografia que eu passei, li alguma coisa, e aquilo fica gravado no meu cérebro. Aí, claro, o dia que eu vou para algum lugar assim e vejo alguma imagem semelhante, opa, isso aqui é a imagem de Deus. Os relatos também incluem encontros com parentes mortos e a sensação de estar fora do corpo. São as chamadas experiências de quase morte, EQM. A explicação mais aceita é que se trata de alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Um estudo feito em 2010 pela Universidade George Washington monitorou o cérebro de 7 pacientes terminais.
Em todos os casos, a atividade cerebral disparava logo antes da morte. Isso supostamente acontece porque, conforme os neurônios vão morrendo, perdem a capacidade de reter carga elétrica e começam a descarregar numa sequência anormal, o que poderia provocar alucinações. O intrigante é que durante a experiência de quase morte, às vezes a pessoa vê coisas que realmente aconteceram e que ela, em tese, não teria como saber. Muitos pacientes dizem ter se encontrado com um parente que ninguém sabia que havia morrido, nem o próprio paciente. Por exemplo, um tio que morreu minutos antes de o paciente ter a experiência de quase morte, disse o psiquiatra Bruce Greyson, da Universidade de Virgínia, num seminário realizado em Nova York. Outras pessoas contam coisas que se passavam na sala do hospital enquanto elas estavam, entre aspas, mortas. Mas como explicar que os pacientes estejam conscientes mesmo sem atividade cerebral? Depois de acompanhar 344 sobreviventes de paradas cardíacas, dos quais 18% deles tiveram experiência de quase morte, o médico holandês Pim van Lommel criou uma teoria a respeito. A consciência não pode estar localizada num espaço em particular. Ela é eterna. A morte, como o nascimento, é mera passagem de um estado de consciência para outro. Isso, quem está falando é um médico. Ele reconhece que as pesquisas sobre experiência de quase morte não provam isso, mesmo porque as pessoas com experiência de quase morte não morreram, só chegaram muito perto, como eu disse há pouco. Mas ficou provado que durante a experiência de quase morte houve aumento do grau de consciência. Olha que interessante. Isso significa que a consciência não reside no cérebro. Não está limitada a ele, acredita o médico. Então, se a consciência... Onde está essa consciência realmente? Né? Já falamos no Vida Inteligente, nesses 11 anos quase, uma série de vezes nós estamos falando aqui em adquirir consciência, precisamos ter consciência disso, daquilo. Mas falar é uma coisa, você realmente experienciar isso é outra. E esse fato realmente foi muito interessante, esse médico ter abordado isso, eu não tinha lido o texto, estou acompanhando com vocês agora a leitura desse texto. A questão... Quando a gente busca alguma coisa, né? Deixa eu me lembrar. A gente fala assim, deixa eu me lembrar. E a gente olha para o nada. Por que a gente olha para o nada? Hein? Por que a gente não fecha o olho e vai buscar lembrança aqui? Porque eu acho, achismo, Eustáquio acha também, que a memória ela não está aqui. Ela pode estar perto, mas ela não está aqui. Por que eu procuro em outro lugar? Por que todo mundo olha para cima, olha para o lado para buscar uma resposta? Hein? Por que será? É porque a resposta está ali, ele não sabe onde é que é, mas ele está, instintivamente, ele está procurando. Por que também esse instinto? Provém da onde? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas você já percebeu que, deixe-me pensar, aí eu faço assim, o meu olho fica assim, ou às vezes eu fecho aqui, mas a maioria das vezes nós estamos assim, puxa vida, tá, olha para cá, olha para lá. E a consciência realmente é uma coisa que está, eu acho que no campo das ideias, da mesma forma do campo das ideias. As ideias estão aonde? Estão na sua cabeça, na minha? Estão nada. Não estão. Elas estão em algum lugar que por algum encanto, alguma mágica, alguma forma que a gente desconhece, outros podem conhecer, está aqui à minha disposição. Tudo aqui que eu estou falando, eu acredito, está ficando aqui nesse espaço. Ou na sua televisão, entrou na sua casa, foi para outros lugares. Está aí, solta as minhas palavras por aí. Não só minhas palavras, como o texto, como tudo que é falado e reverberado por aí. Então, quem tem uma sensibilidade, ou quem entra numa hipotética frequência vibracional, vamos chamar assim, porque eu não posso provar nada disso, aí de repente eu sintonizo. Opa, sintonizei com alguma coisa que estava passando aqui ou lá longe, porque eu falei a mesma coisa que me ligava aquilo se apresenta. Então, isso eu acredito. Então, realmente, eu concordo com o que o médico disse, essa coisa de consciência realmente não está aqui não está nesse que vos fala e nem nesses daí que vocês estão aí do lado de lá da câmera. A consciência está em algum lugar que a gente desconhece, ou sei lá, eu estou falando como leigo, eu não sei nada, não sei absolutamente nada, eu sou um aprendiz, mas não sigo nada também, eu sou aprendiz da vida, busco as respostas
junto com vocês nesse instante. Estão aqui tentando aprender. Vamos seguir. Mais um tema agora. A questão número 5. São 7 questões, falta pouco, paciência. Alma existe? Vamos ver o que diz o texto para a gente debater depois. Nós já fizemos muitos programas, hein? Já fizemos programas sobre o astral, 3 programas ou mais. Já falamos sobre alma, sobre espírito, já falamos depois da morte, pós-morte, sobre a morte, N coisas, mas vamos aí, e nós estamos aí buscando as respostas. Quem sabe hoje a gente coloca mais uma pedrinha nesse mosaico, né? Mais uma pecinha nesse mosaico. Vamos lá. A alma existe? Em 1901, o médico americano Duncan McDougall fez uma experiência com doentes terminais. Colocou cada paciente, com cama e tudo, sobre uma balança gigante. Quando a vida cessou, a balança mexeu de forma repentina. Presta atenção. Como se algo tivesse deixado o corpo. Escreveu McDougall na época. A balança mexeu 21 gramas. E o doutor concluiu que esse era o peso da alma. Se você pesquisar, você vai ver que, pelo Google aí, que a alma tem 21 gramas. É exatamente por causa dessa experiência do médico americano Duncan McDougall. A descoberta, a balança mexeu 21 gramas e o doutor concluiu que esse era o peso da alma, na conclusão dele, no achismo dele. A descoberta caiu na cultura popular e até inspirou um filme, o 21 gramas de 2003. Ela não tem valor científico, pois a balança era muito imprecisa e cada paciente gerou um valor diferente. Olha que interessante. Mas será que não dá para refazer a experiência com a tecnologia atual? Essa é a pergunta que a Super Interessante fez aqui nessa matéria. Se a alma existir mesmo, dá para medir? Em tese, sim. Tudo graças a Einstein e sua equação E é igual a mc2. E é energia, m é massa e c é a velocidade da luz. Se considerarmos que a alma existe e é uma forma de energia, então deve haver massa relacionada a ela. Se a energia muda, a massa também muda. Se a alma existe e sai do corpo quando a pessoa morre, o corpo sofrerá perda de massa, que pode ser medida. O médico Jerry Naum, da Universidade Duke, propõe uma experiência para testar a hipótese: construir uma caixa perfeitamente selada que ficaria sobre uma balança hipersensível capaz de medir 1/trilionésimo de grama. 1/trilionésimo de grama. O problema é que, por razões éticas, não dá para colocar uma pessoa moribunda dentro de uma caixa hermeticamente fechada, pois isso a faria morrer. E o teste nunca foi feito. Mas os cientistas continuam em busca de evidências para a alma. E os estudos mais surpreendentes vêm de uma dupla que está na vanguarda da ciência. O anestesista americano Stuart Hameroff, do Centro de Estudos da Consciência do Arizona, e Roger Penrose, sim, o mesmo físico de Oxford, autor da teoria sobre que veio antes do Big Bang. Mas, desta vez, a hipótese é ainda mais inacreditável. Dentro de cada neurônio existiriam 100 milhões de microtúbulos, tubinhos feitos de uma proteína chamada tubulina. A tubulina atuaria como bit, ou seja, como menor unidade de informação que pode ser criada, armazenada e transmitida. Os tubinhos vibram, interferem com a tubulina e geram ou processam informação, que é passada de um neurônio a outro. Isso eu vou até perguntar depois para o meu amigo Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, neurologista, nosso entrevistado aqui diversas vezes. Mas os microtúbulos são tão pequenos que as leis da física quântica se aplicam a eles. E essas leis prevêem algumas possibilidades bizarras, como a superposição. Uma partícula pode existir em 2 lugares ao mesmo tempo. Para os pesquisadores, haveria uma relação quântica entre os tubinhos do cérebro e partículas fora dele espalhadas pelo universo. Quando o cérebro morre, a informação quântica, gerada nos microtúbulos, não fica presa. Ela se dissipa no espaço-tempo, diz Hameroff. Pela mesma lógica, quando alguém nasce, essa informação espalhada no universo
entraria nos microtúbulos. Olha que teorias interessantes. Ou seja, a alma existiria, sim, como um conjunto de relações quânticas entre partículas dispersas no universo. Embora Hameroff tenha escrito centenas de páginas a respeito, nada disso tem comprovação. Não reivindico nenhuma prova, só ofereço um mecanismo cientificamente plausível, diz ele. Então vocês veem aqui, que bacana esse texto, vocês veem que o cientista, a ciência busca as respostas. E eu acredito que as respostas podem ser obtidas através da ciência. Tenho certeza, sempre tive certeza disso. A base como ciência e depois essas respostas. Essa dos microtúbulos, né? Por que não? Estaria por aí. Vem daquela ideia que a gente fala também da mônada. Seria, em outras palavras, na palavra esotérica, procurem ver. Isso aqui, assistam o programa novamente depois pelo YouTube. Procurem ver isso aqui que nós acabamos de ler, que eu vou tentar disponibilizar. Eu vou disponibilizar esse texto na comunidade do programa Vida Inteligente no Facebook, para que vocês possam verificar a semelhança que existe dessa visão científica, daquela visão de mônada, a divisão das almas que vêm, dos pedacinhos de cada um que vem para cá. É quase isso aqui dos microtúbulos que foi falado. Então, a alma existe, pesaram. Pode-se pesar um corpo e a alma vai embora? Muita gente vai dizer, não sei, aquilo lá cientificamente não significa nada. Só se fizesse realmente uma medição que fosse irrepreensível, vamos dizer, que fosse perfeitamente medida, e entre N pessoas com diversas... Mas aí entraria questão de peso, questão de líquido no corpo, uma série de coisas ali que complicaria muito. Mas, pela visão da ciência, existe essa possibilidade. Está aí mais uma questão para a gente ficar pensando, né? Tudo pelo lado científico. Alguma coisa, eu sou grego, vocês sabem, né? Anima, alma, né? Alguma coisa nos anima. Tanto é que quando essa coisa vai embora, que uns chamam de sopro, outros chamam do que quiser, que alguma coisa faz com que a gente esteja vivo, sim. O ato de respirar, essa coisa mecânica, numa certa hora, ela interrompe. Agora, o que é isso? Para um carro, para um veículo andar, para uma máquina andar, ela tem que ser alimentada de alguma forma. Pode ser água, pode ser energia solar, energia eólica, energia disso, daquilo, mas precisa de algum tipo de energia. Concordam? Claro que concordam, não tem contra-argumentação. Então, acredito que o corpo humano também é assim. Alguma coisa está dentro quando existe a união do espermatozoide com o óvulo, para poder gerar um embrião, num certo momento, que já falamos aqui no Vida Inteligente, não vou repetir agora, acontece alguma coisa. Entra alguma energia naquilo lá. A vida não é mecânica, tem alguma coisa além. Tanto é que quando essa coisa além sai daquele organismo, daquele corpo, acabou. Seria isso a alma? Não sei. Seria isso o espírito? Não sei, estou falando cientificamente. Esotericamente tem N concepções, aí já falamos um monte aqui também, essas coisas. Mas, vamos pensar um pouquinho aqui. Ânima. Respirou, tá aí, entrou alguma coisa. Primeiro impulso, né? Já estou vivendo lá dentro, mas às custas da minha mãe, da alimentação que eu estou recebendo dela, né? Tudo isso aqui. Mas a partir do momento que eu saio de lá, aí é por minha conta, e na hora vamos dizer, claro que antes disso já tinha, mas a partir daí eu sozinho. Esse sozinho o que é? A minha alma, alguma coisa? E quando eu expiro, o que é isso que vai embora? É a alma? Não sei, né? Mas alguma coisa deve ter, com certeza. Vamos lá, vamos seguir. Outra pergunta que intriga, uma grande incógnita, e disso aqui eu posso dizer sem falsa modéstia, são 54 anos, vai fazer 55 anos agora, militando nesse meio, e não sei quase nada.
quase nada, ou talvez nada. Isso não quer dizer 55 anos militando nessa área, não significa que eu aprendi alguma coisa. É a questão da vida fora da Terra. Existe vida fora da Terra? Eu acho que deve existir, porque o que a gente vê pelo Hubble, por tudo isso aqui que a gente viu até hoje, torna-se impossível, essa palavra dizem que não existe, mas é impossível que não haja entre bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões e bilhões de planetas, não exista vida inteligente fora da Terra. Nem inteligente, vamos falar só de vida fora da Terra. Eu acredito que indubitavelmente tem. E seria muita pretensão achar que essa espécie que nós representamos aqui significasse alguma coisa. Significa, claro, mas pudéssemos ser os únicos desse universo. Para quê? O universo é criado e se ainda fôssemos a perfeição, vamos dizer, os regentes desse universo, compreender seria racional e lógico que fôssemos só nós, mas com certeza não somos. Em 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio do Instituto SETI, que busca inteligência extraterrestre na sigla em inglês, nos Estados Unidos captou uma mensagem estranha. Foi um sinal de rádio que durou apenas 72 segundos, só que muito mais intenso que os ruídos comuns vindos do universo. Ao analisar as impressões em papel feitas pelo aparelho, o cientista Jerry Ehman tomou um susto. O sistema captara um sinal 30 vezes mais forte que o normal. Seria alguma civilização tentando fazer contato? Ehman ficou tão impressionado que circulou os dados do computador e escreveu ao lado: "Uau!". O caso ficou conhecido como Wow Signal, sinal de uau, e até hoje é o episódio mais marcante na busca por inteligência extraterrestre. O SETI e outras instituições tentaram detectar o sinal várias vezes depois, mas ele nunca mais foi encontrado. Mesmo assim, hoje muitos cientistas acreditam que contato com extraterrestres é mera questão de tempo. Cientistas acham isso. Numa escala de 1, pouco provável, e 10, muito provável, eu diria que nossa chance de fazer contato com ETs em meados deste século é 8, acredita o físico Michio Kaku, da City College de Nova York. Esse otimismo tem justificativa. Pelo menos 25% das estrelas têm planetas, e dessas estrelas, pelo menos a metade tem planetas semelhantes à Terra. Explica o físico Marcelo Gleiser. Isso significa que na nossa galáxia podem existir até 10 bilhões, na nossa galáxia, e podem existir cerca de até 10 bilhões de planetas parecidos com o nosso. Uma quantidade imensa, ou seja, pela lei das probabilidades, é muito possível que haja civilizações alienígenas, pela lei das probabilidades. O satélite Kepler da NASA já catalogou 2.740 planetas parecidos com a Terra, onde água líquida e vida talvez possam existir. Um dos mais próximos, entre aspas, é o Kepler 42d, a 126 anos-luz do Sol. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, ou seja, distâncias absurdamente longas. Kaku acredita que para civilizações muito avançadas essa distância não seria um problema, pois elas poderiam manipular o espaço-tempo e utilizar portais no cosmos como nos filmes de ficção científica. Ótimo, você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar disso, já assisti um monte de filme, mas daí, na prática, a teoria é outra. O dia que isso for provado, nossa, aí nós teremos muitas respostas, não? Ok, mas então por que até hoje esse pessoal não veio até aqui? Essa que é a pergunta. Se são mesmo tão avançados, talvez não estejam interessados em nós, opina Kaku. É como que a gente ir a um formigueiro e dizer às formigas: levem-nos a seu líder. Para outros cientistas, contudo, a existência de civilizações avançadas é mera especulação. E explicar por que elas não colonizaram a Terra já é querer dar uma de psicólogo de psicólogo de aliens. Realmente é verdade. E o que tem de psicólogo de alienígena no planeta Terra é brincadeira, né?
Tem gente que mensagem, canalização, não estou denegrindo isso, mas puxa, as pessoas acessam a sua fantasia muitas vezes e tentam passar a psicologia dos hipotéticos aliens, né? Vão fazer um cruzamento entre vida e vida inteligente. Tudo bem que existem bilhões de terras por aí. Com certeza existem. E que possibilidade de existir vida lá fora é muito grande. Mas não significa que seja vida inteligente. Eu acredito que, claro, que existe vida inteligente. Claro. Claro porque é grego, não sei. Claro, é questão de lógica. Mas a lógica humana pode ser diferente da lógica divina, que foi tema do nosso Vida Inteligente, não sei. Mas como eu estou humano, eu tenho que usar minha lógica. Você pode ter um planeta cheio de vida, mas formada por amebas e outros seres unicelulares, acredita Gleiser. Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro. Afinal, com a Terra foi assim. A vida existe aqui há cerca de 3 bilhões e meio de anos. Mas durante quase todo esse tempo, 3 bilhões de anos, só havia seres unicelulares. As cianobactérias, que também chamadas de algas verdes e azuis. Além disso, não basta o tempo passar para que as formas de vida se tornem complexas e inteligentes. A função essencial da vida é se adaptar bem ao ambiente onde ela está. A vida só muda na esteira de alguma mutação genética se uma mudança ambiental exigir que ela mude. Assim, se o ambiente não mudar e a vida estiver bem adequada às mutações genéticas que em geral aparecem ao longo de gerações, não vai fazer diferença. Tudo depende da história de cada planeta. Se o asteroide que matou os dinossauros aqui há 65 milhões de anos não tivesse caído aqui na Terra e os dinossauros não tivessem sido extintos, nós não estaríamos aqui. Interessante, né? E é a verdade. Já pensou nós convivendo com dinossauros? Não temos nenhuma prova ou argumento forte sobre a existência de vida inteligente fora da Terra, diz Gleiser. Existe vida? Certamente. Mas como não entendemos bem como a evolução varia de planeta para planeta, é muito difícil prever ou responder se existe ou não vida inteligente fora daqui. Completa. Se existe a vida inteligente fora da Terra, é muito rara, decepcionante. Essa é a opinião dele. E temos que respeitar a opinião dele. Afinal, é um físico e ele está humano e ele tem a opinião dele, que diverge da opinião de muitos outros, principalmente dos ditos, entre aspas, ufólogos, que acreditam sem fundamentação nenhuma em muitas coisas, né? Deixa para lá. Mas antes de lamentar a solidão da humanidade no cosmos, saiba que ela pode ser uma boa notícia. Porque se aliens inteligentes realmente existirem, não serão necessariamente bondosos. E isso também é importante. Se algum dia algum nos visitarem, acho que o resultado será o mesmo de quando Cristóvão Colombo chegou à América. Não foi bom para os índios nativos, comparou certa vez o físico Stephen Hawking. Então, existe vida fora da Terra? Eu tenho certeza que sim, mas certeza não é evidência, né? Eles nos visitarão, não sei essas respostas. Eu já vi disco voador, por mais de uma vez, disco voador, não luzinha no céu, disco voador. Eu conheço pessoas que também viram e eu acredito nelas, acredito na experiência delas. Então o fenômeno existe? Existe. Isto significa que estes que transitam em discos voadores são extraterrestres? Não. Não peguei o documento de identidade nem passaporte intergaláctico para comprovar isso. E nem havia identificação nas naves. Não tem a mínima procedência. Repito, estudando isso aqui quase 55 anos, não existe uma única, assim como ninguém voltou da morte verdadeiramente, foi enterrado, ficou lá, derreteu, foi comido pelos vermes e voltou, não tem. Da mesma forma, não existe um contatado, um abduzido, um sei lá o quê, um que já andou em disco voador, que já foi para as Bermudas, para o Triângulo das Bermudas, isso e aquilo. Ninguém até hoje, todos esses tempos, trouxe sequer uma fotografia do planeta que visitou,
de dentro da nave do disco voador, um pedacinho de grama, um pedaço do papel, alguma coisa que ele poderia, qualquer um de nós pode pegar, por mais inteligentes que sejam os extraterrestres. Você já pensou se pega eu, você, qualquer um, independente de nós estarmos aterrorizados, morrendo de medo disso aqui, eu vou procurar provar que eu estive em algum lugar, eu vou pegar alguma coisa de lá de dentro, alguma coisa de lá de dentro, qualquer coisa que seja, até poeira dentro de um disco voador, da onde me levaram, para eu poder provar, fazer um estudo sobre isso. Infelizmente não tem. Por que não tem? Não sei. Interessante, né? Estranho, né? Com certeza. Será que nenhum deles falhou alguma coisa? Claro. Então, o que é isso? Não sei. Não vamos entrar no mérito da questão. Nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para debater, para tentar. E finalizando a última questão dessa nossa conversa de hoje. Vocês já ouviram falar de destino? Destino. Será que destino existe? Cada um vai responder antes de eu ler o texto. Deve estar se respondendo agora, de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que aprendeu, de acordo com aquilo que leu, de acordo com aquilo que lhe disseram. Mas pense, antes de ouvir isso aqui, as nossas considerações. Destino existe? Você acha que destino existe? Você nasce e já está escrito como é que vai ser a sua vida. Já pensou? Veja as variantes desses temas de hoje, as 7 grandes incógnitas, elas podem ser subdivididas em 7 bilhões. Cada uma vai dando origem a outra incógnita e vai assim. Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos falar sobre destino então. Uma pergunta aparece com frequência nas provas do vestibular. Você sabe onde o objeto está no momento inicial, t é igual a 0, e precisa usar equações para determinar onde ele estará no momento futuro, t igual a 5. Basta usar algumas fórmulas. Dá para calcular a velocidade do carro dividindo a distância pelo tempo, ou descobrir a força exercida sobre ele, multiplicando a massa da aceleração, segundo a lei de Newton, você lembra? A física clássica é assim. Ela descreve o mundo seguindo leis fixas e permanentes. E essas leis permitem prever o que vai acontecer. Agora pense no seguinte. O Big Bang foi uma explosão que espalhou partículas pelo universo, correto? Então, usando as leis da física, em tese é possível calcular exatamente onde essas partículas irão estar e o que elas irão fazer. O deslocamento e as interações dessas partículas já estão traçados, porque são apenas uma consequência do que aconteceu na origem do universo. Ou seja, por esse raciocínio, destino existe, sim. E como nós somos feitos de partículas, ele existe para nós também. Essa é a base do determinismo, a ideia de que o comportamento de um sistema pode ser determinado a partir de suas condições iniciais. Se quisermos levar essa ideia ao extremo, podemos dizer que até as nossas decisões já estão traçadas. Afinal, o pensamento deriva de um fenômeno físico, o deslocamento de elétrons e neurotransmissores dentro do cérebro. E como tal, ele deve ter uma trajetória previsível. Você pode estar duvidando disso que nós estamos falando. Afinal, você é livre para tomar as próprias decisões. Pode continuar a escutar esse texto ou escolher levantar e tomar um café, por exemplo. Não há indícios de que não há bem assim. E quando nossa consciência resolve fazer algo, na verdade, o cérebro já decidiu sozinho. Essa hipótese foi comprovada pelo laboratório pelo cientista John Dylan Haynes, do Centro de Neuroimagem Avançada de Berlim, na Alemanha. Numa experiência criada por ele, os participantes receberam um joystick, que é aquele do videogame, que tinha 2 botões, um para cada dedo indicador. Em algum momento, quando achassem que deveriam, os voluntários estavam livres para decidir qual dos 2 botões apertar. Tomada a decisão, deveriam pressioná-lo imediatamente. Assim que eu tomasse a decisão de que botão eu ia apertar do joystick, eu tinha que fazê-lo imediatamente. Por imagens de ressonância magnética, Haynes percebeu que o córtex pré-frontal
dos voluntários, região central responsável pela tomada de decisões, era ativado até 10 segundos antes da pessoa resolver apertar o botão. Olha que interessante. 10 segundos antes da pessoa resolver apertar o botão. Nossa mente consciente acredita que somos livres para escolher entre diferentes opções, mesmo quando o cérebro já decidiu o que vai acontecer, diz Haynes. Olha que loucura. Isso só foi provado em situações muito simples. Decisões complexas são mais difíceis de investigar com um scanner cerebral. É difícil colocar alguém no aparelho e dizer: por favor, agora decida com quem você vai se casar. Mesmo assim, a descoberta abre um caminho intrigante. Além do destino cósmico, poderia existir também uma espécie de destino neurológico, traçado por decisões que o nosso cérebro toma sem nos avisar. Olha só. Nossos experimentos tornam o determinismo bastante provável, mas ainda precisamos de muita pesquisa para prová-lo, diz Haynes. Seria interessante pesquisarmos sobre determinismo, né? Então, se destino existe e já está traçado e não temos livre-arbítrio, devemos parar de tentar controlar, ou melhorar nossas vidas e simplesmente ficar no sofá vegetando? É claro que não. A física clássica explica bem o mundo ao nosso redor, mas ela derrapa na hora de descrever o mundo das partículas muito pequenas. Isso tem sido tarefa para a física quântica, onde muitas coisas são imprevisíveis. O determinismo estrito não funciona, diz o físico Marcelo Gleiser. Nós não somos a solução de uma equação complexa, até porque ninguém sabe que equação é essa. E mesmo que alguém soubesse, nunca conseguiria resolvê-la, afirma Marcelo Gleiser. Uma das características da inteligência é justamente o livre-arbítrio. E quanto mais complexo o cérebro é, mais liberdade de escolha ele tem, a menos que nós sejamos uma simulação rodando num computador gigante. Mas aí já é outra história, realmente são conjecturas. Mas você já pensou o seu cérebro já ter decidido antes de você, o seu cérebro decidir antes de você? Eu achei interessante isso aqui, já gravei na minha cabeça aqui agora. Tem um joystick, o médico avisa, e para você apertar a hora que você quiser qualquer um dos dois botões aqui, mas ele conseguiu provar, através do mecanismo dele, que ele acabou de explicar aqui, que 10 segundos antes de eu decidir apertar esse botão aqui, o meu cérebro já tinha determinado isso. Então, esse último tópico da nossa conversa de hoje nos leva a estudar um pouquinho sobre o tal do determinismo, fazer uma pesquisa sobre isso e ver realmente a questão do destino. Nisso que a gente apresentou do destino, existe, não sei, achismo, se estivesse tudo escrito, não teríamos que estar aqui. Eu acredito que a nossa vida seja como os bons profissionais da astrologia, não vamos entrar na questão da ciência astrologia, mas os bons profissionais da astrologia dizem que todas as previsões astrológicas ou todas aquelas coisas que eles conseguem verificar dos astros e falam sobre a sua vida, o dia do seu nascimento, o sol, lua, ascendente, são tendências. Na linguagem teosófica e biótica, as pessoas nascem, isso eu acredito, com skandhas e nidanas, tendências positivas, negativas, seja de outra vida, seja lá onde cada um acredita, seja lá o que for, seja tendências do seu pai, da sua mãe, das pessoas que os antecederam, seus avós, bisavós, tataravós, avós, não importa. Tendências nós temos. A vida é cheia das tendências. Isso o Eustáquio acredita. Também é crença, né? Não prova nada, né? Mas, então, determinismo, sei lá, crença, não pode tomar. Tendência, com certeza. Então, essas 7 grandes incógnitas que nós não resolvemos hoje, não seria nem a nossa pretensão, é exatamente a maioria das coisas que nos movem nessa vida, fora esses nossos sonhos, né? Na verdade, os nossos sonhos, essa nossa busca, é exatamente para fugir. Olha que opinião. Para a gente fugir dessas respostas que a gente não consegue alcançar.
Como a gente não consegue ter essas respostas, a gente sai daqui e vai levar a nossa vida sem se preocupar absolutamente nada dessas coisas aqui. Muita gente leva a vida, passa pela vida sem se interessar em absoluto por essas questões que nós abordamos e que vivem muito felizes, que é um dos aspectos aqui que um cientista disse. Acha que pode ser que a gente tenha vindo, o sentido da vida é a gente ser feliz, né? Então quem sabe, né? Não sei, eu não sei, você sabe? Então é isso aí. Por hoje é só. Deixo para você um fraterno abraço e um feliz sempre.